E se eu te dissesse que você, ariano, possui poderes escondidos dentro de você que a maioria das pessoas nem imagina que existem? Sim, você ouviu certo. Enquanto muita gente vive achando que conhece tudo sobre o seu signo, a verdade é que existem dons profundos, capacidades raras e habilidades especiais que só quem nasceu sob a luz de Áries realmente carrega na alma. E o mais impressionante, muitos arianos vivem a vida inteira sem descobrir essas potências que habitam dentro deles. Hoje, você vai conhecer 11 dons ocultos que somente os arianos possuem, e eu garanto que quando você chegar ao final deste vídeo, vai enxergar a si mesmo de uma forma completamente diferente. Você vai entender por que certas coisas acontecem com você, por que você age de determinadas maneiras e, principalmente, como usar essas forças a seu favor para transformar sua vida de verdade. Mas atenção, se você sair daqui antes do final, pode perder a chance de descobrir qual é o dom mais poderoso de todos, aquele que pode mudar completamente o rumo da sua história. Então respira fundo, porque o que você vai descobrir agora não é só sobre astrologia, é sobre quem você realmente é no fundo da sua essência. Prepare-se, porque o universo escolheu este momento exato para você receber essas revelações. E acredite, isso não é coincidência. Dom 1. A coragem inabalável diante do impossível. Sabe aquele momento em que todo mundo ao seu redor está paralisado de medo, quando a situação parece não ter saída e as pessoas começam a desistir antes mesmo de tentar? Pois é exatamente nesse momento que o verdadeiro poder do ariano desperta. Você carrega dentro de você um dom raro, uma capacidade que poucas almas neste planeta possuem, a coragem inabalável diante do impossível. Enquanto outros recuam, você avança. Enquanto outros tremem, você respira fundo e dá o primeiro passo. Isso não acontece por acaso. O universo colocou em você uma chama interna que nunca se apaga, uma força que cresce justamente quando tudo parece perdido. E sabe o que isso significa? Significa que você não nasceu para viver uma vida comum, morna, segura demais. Você nasceu para enfrentar dragões, para atravessar tempestades, para abrir caminhos onde ninguém ousou pisar antes. Muita gente confunde essa sua coragem com impulsividade, com falta de medo ou até com teimosia. Mas a verdade é muito mais profunda do que isso. O que você tem é um dom espiritual de liderança natural em momentos de crise. Você é aquela pessoa que os outros procuram quando tudo está desmoronando, porque inconscientemente eles sabem que você tem a força que eles não têm. E por que isso acontece? Porque sua alma já passou por muitas batalhas em outras existências, você já enfrentou medos que a maioria das pessoas nem consegue imaginar. Sua coragem não vem de ignorância, ela vem de sabedoria acumulada através de muitas vidas. Então, quando você se vê diante de um desafio gigante, quando aquele problema parece maior do que você, lembre-se, não é a primeira vez que você está nessa posição. Sua alma já sabe como vencer. Tudo o que você precisa fazer é confiar nessa força que mora dentro de você desde sempre. E aqui vai uma verdade poderosa que poucos arianos percebem. Sua coragem não serve só para você. Ela é um presente que você veio trazer para o mundo. Cada vez que você enfrenta o medo, você abre caminho para outras pessoas fazerem o mesmo. Cada vez que você dá aquele passo que ninguém teve coragem de dar, você inspira centenas de almas ao seu redor a serem mais fortes também. Esse é o seu papel nesta vida. Você não é um seguidor, você é aquele que abre os caminhos novos. Dom 2. A capacidade de renascer das próprias cinzas. Agora eu vou te revelar algo que talvez você nunca tenha percebido conscientemente, mas que já viveu na pele mais vezes do que consegue contar. Você, ariano, tem um dom que está diretamente ligado à energia da fênix, a capacidade de renascer das próprias cinzas. Enquanto muitas pessoas quebram diante das dificuldades e levam anos para se recuperar de uma queda, você tem algo diferente dentro de você. Você cai, se machuca, sangra, mas então acontece algo quase mágico. De dentro da sua dor, de dentro do seu momento mais escuro, surge uma versão sua ainda mais forte, ainda mais sábia, ainda mais poderosa. E isso não é sorte. Isso não é só uma característica de personalidade. Isso é um dom espiritual profundo que foi colocado na sua alma antes mesmo de você nascer. Sabe por quê? Porque você veio para este mundo com uma missão que exige essa capacidade de transformação constante. Você não está aqui para viver uma vida linear e previsível. Você está aqui para passar por metamorfoses intensas, para morrer e renascer em vida várias vezes, para mostrar para as outras pessoas que é possível se reinventar não importa quantas vezes seja necessário. E olha que interessante, enquanto outros signos precisam de muito tempo para processar perdas e recomeçar, você tem uma velocidade de recuperação que impressiona. Claro que você sente a dor, claro que você sofre quando as coisas desmoronam, mas existe dentro de você uma força vital tão intensa que simplesmente não aceita ficar no chão por muito tempo.
É como se sua essência recusasse a derrota permanente. Você pode tropeçar, pode até cair de cara no chão, mas levantar faz parte da sua natureza mais profunda. E sabe qual é a parte mais incrível desse dom? É que cada vez que você renasce, você não volta sendo a mesma pessoa. Você volta melhor. Você volta com mais sabedoria, com mais clareza, com mais força interior. Suas quedas não te destroem, elas te aperfeiçoam. Cada ciclo de morte e renascimento que você passa é na verdade um processo de purificação espiritual. Você está queimando camadas velhas de quem você era, está soltando versões suas que já não servem mais, está abrindo espaço para a pessoa extraordinária que você está se tornando. Então, se você está passando por um momento difícil agora, se sente que algo em você está morrendo ou terminando, respira fundo e confia. Isso não é o fim, isso é a preparação para o seu próximo renascimento. E quando você emergir dessa fase, você vai olhar para trás e se surpreender com a sua própria força. Se essa mensagem ressoou com o seu signo, confie, não é coincidência. Quando o universo quer falar com você, ele envia exatamente o sinal certo, e você está aqui porque precisava ouvir isso hoje. Sua contribuição, como assinante ou membro, é o que mantém vivas essas mensagens que tocam, despertam e transformam vidas. E se este vídeo fez sentido para você, deixa aqui nos comentários o dia do seu nascimento. Vamos agora dar continuidade ao nosso vídeo. Dom 3. A intuição instantânea que nunca falha. Você já teve aquela sensação de saber algo sem saber como sabe? Aquele momento em que você olha para uma pessoa que acabou de conhecer e já tem certeza se pode confiar nela ou não. Ou quando você precisa tomar uma decisão importante e algo dentro de você simplesmente aponta o caminho certo antes mesmo da sua mente racional conseguir analisar todas as opções. Pois saiba que isso não é imaginação sua. Isso é um dos dons mais poderosos que você carrega, a intuição instantânea que nunca falha. Enquanto outros signos precisam meditar, refletir, pedir conselhos e fazer listas intermináveis de prós e contras, você tem acesso direto a uma sabedoria interna que funciona na velocidade da luz. É como se você tivesse uma conexão direta com uma fonte de conhecimento superior que te mostra a verdade das situações num piscar de olhos. E a parte mais fascinante é que essa intuição sua funciona especialmente bem em momentos de pressão. Quanto mais urgente é a situação, mais clara fica essa voz interna que te guia. Por quê? Porque você é regido por um elemento de fogo, e o fogo tem a capacidade de iluminar instantaneamente o que está escuro. Sua intuição não precisa de tempo, ela simplesmente sabe. O grande desafio que muitos arianos enfrentam é aprender a confiar nesse domingo. Vivemos numa sociedade que valoriza demais a lógica e a razão, que ensina que você precisa de provas e evidências antes de acreditar em algo. E aí o que acontece? Você tem aquele flash de intuição poderoso, mas depois começa a questionar, a duvidar, a procurar confirmações externas. E sabe o que acontece na maioria das vezes? Você descobre mais tarde que sua primeira impressão estava certíssima. Quantas vezes você já disse para si mesmo, eu sabia que era assim, por que não confiei no meu instinto? Isso acontece porque seu dom intuitivo é real, é confiável, é um presente espiritual autêntico. Mas você precisa honrá-lo. Você precisa começar a dar valor para essas percepções rápidas que surgem dentro de você. E tem mais, sua intuição não serve só para te proteger de situações ruins. Ela também te aponta oportunidades incríveis que você perderia se ficasse só na análise racional. Aquela ideia maluca que surge do nada, aquele impulso de fazer algo diferente, aquele pressentimento de que você deveria seguir determinado caminho. Muitas vezes são mensagens do próprio universo falando diretamente com você através da sua intuição ariana. Então aqui vai um conselho poderoso. Da próxima vez que você tiver uma dessas certezas instantâneas, não ignore. Não deixe a dúvida racional te afastar daquilo que seu espírito já sabe. Teste esse domingo, comece a anotar suas intuições e depois veja quantas delas se confirmam. Você vai se surpreender com a precisão impressionante que você tem. Esse é um dos seus superpoderes espirituais mais valiosos, e quanto mais você usar, mais forte ele fica. Dom 4. A energia contagiante que transforma ambientes. Tem algo em você que muda completamente a energia de qualquer lugar onde você entra. Não é só carisma, não é só simpatia, é algo muito mais profundo do que isso. Você carrega dentro de você uma frequência vibracional tão intensa, tão viva, tão poderosa, que ela literalmente transforma os ambientes ao seu redor. Quando você chega num lugar onde as pessoas estão desanimadas, sua presença sozinha já começa a levantar a energia. Quando você fala com alguém que está triste ou sem esperança, suas palavras têm o poder de acender de novo aquela chama que parecia apagada. Esse é um dom espiritual raro, e nem todos os arianos percebem o quanto isso é poderoso. Você é como uma bateria viva de energia vital.
E sabe por quê? Porque você está conectado com as forças primordiais da criação, com aquela energia que faz as sementes brotarem, que faz o sol nascer todo dia, que faz a vida insistir em florescer mesmo nas condições mais difíceis. Você é portador dessa força. E ela não fica contida dentro de você. Ela se expande, ela contagia, ela transforma tudo e todos ao seu redor. Muitas vezes você nem precisa falar nada. Só a sua presença já muda o clima emocional de um ambiente. Isso acontece porque você emite uma frequência energética de ação, de movimento, de possibilidade. Quando você está por perto, as pessoas sentem que podem fazer mais, ser mais, ousar mais. Você desperta nas outras pessoas aquela coragem que elas esqueceram que tinham. Você reacende sonhos que estavam adormecidos. Você faz com que as pessoas voltem a acreditar que mudanças são possíveis. E isso não é pouca coisa. Num mundo onde tanta gente está cansada, desiludida, paralisada pelo medo, você é um sopro de vida nova. Você é aquela fagulha que pode começar um incêndio de transformações positivas. Mas assim como todo grande poder, esse dom vem com uma responsabilidade. Você precisa aprender a cuidar da sua própria energia, porque se você se descuidar, se você se deixar drenar por ambientes muito pesados ou pessoas muito negativas, sua luz pode começar a enfraquecer. E quando um ariano perde sua energia vital, ele não fica só um pouco cansado, ele entra num estado de apatia que vai totalmente contra a sua natureza. Por isso é tão importante que você escolha bem onde coloca sua energia, com quem você convive, em quais causas você investe seu tempo e sua força. Você não pode se dar ao luxo de desperdiçar esse dom tão precioso com situações ou pessoas que só querem sugar sua vitalidade sem dar nada em troca. Sua energia é um presente sagrado, e você precisa direcioná-la para onde ela realmente pode fazer diferença. E quando você faz isso conscientemente, quando você usa esse dom de forma intencional, os resultados são extraordinários. Você se torna um catalisador de mudanças positivas. Você se torna aquela pessoa que inspira revoluções internas nas outras pessoas. Você se torna um instrumento de transformação do universo. Dom 5. A honestidade brutal que liberta pessoas. Existe um dom em você que muitas vezes é mal interpretado, mas que na verdade é um dos mais valiosos que você possui. A capacidade de ser brutalmente honesto de uma forma que, ao invés de ferir, acaba libertando as pessoas. Enquanto a maioria das pessoas fica rodeando assuntos, falando meias-verdades, evitando conflitos a todo custo, você tem essa habilidade rara de ir direto ao ponto, de falar exatamente aquilo que precisa ser dito, mesmo quando é desconfortável. E sabe por que esse é um dom espiritual? Porque a verdade liberta. Muitas vezes as pessoas estão presas em ilusões, em mentiras que elas contam para si mesmas, em situações que elas fingem que estão bem, mas que no fundo estão destruindo suas vidas. E aí aparece você, com sua honestidade direta, e coloca o dedo exatamente na ferida que precisava ser tocada. Sim, no primeiro momento pode doer. Sim, às vezes as pessoas ficam chateadas com você por ter falado aquilo. Mas sabe o que acontece depois? Elas processam o que você disse e percebem que você estava certo. Elas olham de verdade para aquela situação que estavam evitando enxergar. E então começa a transformação. Sua honestidade funciona como um espelho mágico que mostra para as pessoas não uma versão distorcida delas mesmas, mas a verdade nua e crua. E isso é um presente, mesmo que nem sempre seja reconhecido de imediato. Você é aquela pessoa que tem coragem de falar o que todo mundo está pensando, mas ninguém tem ousadia de verbalizar. Você é aquele amigo que não vai alimentar ilusões só para ser agradável. Você é aquela voz que diz: acorda, você merece mais do que isso, você está se enganando, você precisa mudar esse rumo agora. E olha que interessante, você não faz isso por maldade, você não fala a verdade para humilhar ninguém ou para se sentir superior. Você fala porque algo dentro de você simplesmente não consegue ficar quieto diante de injustiças, de mentiras, de situações que você sabe que estão erradas. É mais forte do que você. É como se você tivesse um detector interno de falsidade que dispara toda vez que você percebe alguém vivendo uma farsa. Agora, o que você precisa aprender é como usar esse dom de forma ainda mais eficaz. Porque a verdade pode ser dita de muitas formas diferentes. Você pode falar a verdade e destruir alguém, ou você pode falar a verdade e empoderar alguém. A diferença está na intenção e na forma. Quando você fala a verdade vindo de um lugar de amor genuíno, de desejo real de ajudar aquela pessoa a crescer, suas palavras têm o poder de realizar verdadeiros milagres na vida das pessoas. Mas quando você fala a verdade vindo de um lugar de irritação, de impaciência ou de julgamento, mesmo que o conteúdo esteja correto, a forma pode fechar o coração da pessoa para receber aquela mensagem. Então o convite aqui é:
Continue sendo honesto, continue falando as verdades que precisam ser ditas, mas faça isso cada vez mais consciente do poder que suas palavras têm. Você é um portador da verdade neste mundo, e essa é uma função espiritual muito importante. Dom 6. A força de vontade que move montanhas. Se existe algo que diferencia você da maioria das pessoas neste planeta, é a força de vontade praticamente sobre-humana que você carrega. Quando você realmente decide que vai fazer algo, quando você coloca na sua cabeça que vai conquistar determinado objetivo, parece que o próprio universo se reorganiza para tornar aquilo possível. Isso não é exagero. Isso é um dom espiritual real que você possui. Sua vontade tem poder criativo. Sua determinação tem a capacidade de materializar realidades. Por quê? Porque você está conectado com uma energia primordial de manifestação que poucas almas conseguem acessar com tanta intensidade. Enquanto outras pessoas desejam, sonham, esperam que as coisas aconteçam, você age. Você não fica na fantasia, você parte para a realização. E essa diferença entre desejar e fazer é justamente o que separa aqueles que vivem vidas extraordinárias daqueles que passam a vida inteira se perguntando o que poderia ter sido. Agora, vamos ser honestos aqui, esse dom também traz desafios. Tem horas que sua força de vontade é tão intensa que você acaba atropelando processos que precisariam de mais tempo. Tem momentos em que você quer forçar situações que ainda não estão maduras. Tem ocasiões em que você empurra portas que deveriam ser abertas com mais delicadeza. Mas sabe o que isso significa? Significa que você está aprendendo a equilibrar seu poder. Significa que você está no processo de descobrir quando usar toda a sua força e quando ser mais estratégico. E isso faz parte da sua evolução espiritual. Porque o objetivo não é perder essa determinação poderosa que você tem, o objetivo é aprender a direcioná-la da forma mais eficaz possível. E quando você consegue fazer isso, quando você une sua força de vontade mensurável com sabedoria estratégica, você se torna praticamente imparável. Você consegue realizar em meses o que outras pessoas levariam anos para conquistar. Você consegue transformar completamente sua vida numa velocidade que impressiona todo mundo ao seu redor. Porque você não aceita desculpas. Você não aceita limitações que são só mentais. Você não aceita o não como resposta final. E essa teimosia sagrada, essa recusa em desistir, é um dos seus maiores tesouros espirituais. Então, se tem algo na sua vida agora que parece impossível, se tem um sonho que todo mundo diz que você não vai conseguir realizar, se tem uma montanha na sua frente que parece grande demais, olha bem para ela e lembra, você nasceu com o dom de mover montanhas. Não com mágica, não com sorte, mas com força de vontade pura, com determinação inabalável, com ação consistente. Você coloca um pé na frente do outro, você escala aquela montanha pedra por pedra, e quando você finalmente chega no topo, você olha para trás e vê o que sua vontade foi capaz de criar. Dom 7. A liderança natural que inspira seguidores. Você já percebeu que mesmo quando você não está tentando liderar, as pessoas naturalmente olham para você em busca de direção? Mesmo quando você não pediu para ser o líder, de alguma forma você acaba sendo escolhido para essa posição. Isso acontece porque você tem um dom espiritual de liderança que vai muito além de técnicas de gestão ou habilidades sociais. Você nasceu com uma autoridade natural que emana da sua presença. É algo que não pode ser ensinado, não pode ser fingido, ou você tem ou não tem. E você tem. Esse dom vem de muitas vidas onde você já ocupou posições de liderança, onde você já foi responsável por guiar pessoas, onde você já tomou decisões difíceis que afetaram muita gente. Sua alma traz essa memória, essa experiência acumulada, e por isso você lidera com uma confiança que parece inata. Mas aqui vai uma verdade profunda sobre a sua liderança. Você não lidera pelo medo ou pela imposição. Você lidera pela inspiração. As pessoas te seguem não porque são obrigadas, mas porque elas acreditam em você. Elas veem em você uma certeza, uma clareza, uma força que as faz sentir seguras. Quando tudo está caótico, você é aquela pessoa que mantém a calma e mostra o caminho. Quando todos estão em pânico, você é aquele que respira fundo e diz, vamos fazer assim. E as pessoas confiam, porque existe algo na sua energia que transmite que você sabe o que está fazendo, mesmo quando você mesmo tem dúvidas por dentro. Isso é liderança verdadeira. Não é sobre ter todas as respostas, é sobre ter coragem de dar o próximo passo mesmo sem saber exatamente aonde vai chegar. É sobre assumir responsabilidade quando seria mais fácil se esconder. É sobre tomar decisões difíceis que ninguém mais quer tomar. E você faz isso naturalmente. Agora, tem um lado desse dom que é importante você compreender. Com grande poder vem grande responsabilidade. Quando as pessoas te seguem, quando elas confiam em você, você tem uma responsabilidade de não usar essa influência de forma egoísta ou destrutiva.
Você precisa sempre se perguntar: estou liderando essas pessoas para onde? Estou usando minha influência para elevar ou para manipular? Estou servindo a um propósito maior ou apenas alimentando meu ego? Essas são perguntas que todo verdadeiro líder precisa fazer para si mesmo constantemente. Porque o dom da liderança não foi colocado em você para você se sentir importante ou superior aos outros. Foi colocado em você para você servir, para você abrir caminhos, para você ser pioneiro em territórios desconhecidos e então voltar e mostrar para os outros que é possível. Essa é a verdadeira missão de um líder ariano. E quando você abraça essa missão conscientemente, quando você lidera vindo de um lugar de serviço genuíno ao invés de busca por reconhecimento, sua liderança se torna ainda mais poderosa. Você se torna o tipo de líder que as pessoas lembram para sempre. O tipo de líder que realmente transforma vidas. O tipo de líder que deixa um legado. Dom 8. A capacidade de começar do zero sem medo. Enquanto a maioria das pessoas tem pavor de recomeços, enquanto a ideia de começar tudo de novo paralisa a maior parte da humanidade, você tem um dom raro e precioso, a capacidade de começar do zero sem medo. Isso pode parecer simples, mas é um dos poderes espirituais mais transformadores que existem. Pensa bem, quantas pessoas você conhece que estão presas em empregos que odeiam, em relacionamentos que não funcionam mais, em cidades que não trazem felicidade, só porque tem medo de recomeçar? Quantas vidas são desperdiçadas porque a pessoa não tem coragem de jogar tudo para o alto e começar de novo? Mas você é diferente. Existe algo na sua essência que não só aceita recomeços como até se energiza com eles. É como se começar do zero reativasse aquela força vital que mora dentro de você. É como se você dissesse para si mesmo: bom, agora eu tenho um desafio de verdade. E aí você arregaça as mangas e vai. Sem drama excessivo, sem ficar se lamentando do que perdeu, sem olhar para trás o tempo todo. Você olha para frente e constrói de novo. E constrói melhor. Sabe por que você tem essa capacidade? Porque você não se apega tanto ao passado quanto outros signos. Você não fica preso nas memórias, nas conquistas anteriores, no que já foi. Você está sempre olhando para o que pode ser. Você está sempre conectado com o futuro, com as possibilidades, com o novo. E isso te dá uma liberdade enorme. Enquanto outros estão carregando malas pesadas cheias de passado, você viaja leve. Você solta. Você segue em frente. Claro que você valoriza suas conquistas. Claro que você aprende com suas experiências. Mas você não deixa que elas te definam ou te limitem. Você sabe que quem você foi ontem não determina quem você pode ser amanhã. E essa sabedoria profunda te liberta de uma prisão que aprisiona milhões de pessoas. Então, se você está no momento da vida onde precisa recomeçar, se você perdeu algo importante, se você precisa reinventar sua história, saiba que isso não é um castigo. É uma oportunidade de usar um dos seus maiores dons. Você nasceu para isso. Você nasceu para ser o pioneiro, para ser aquele que não tem medo de terras desconhecidas, para ser aquele que mostra que é possível criar uma vida nova mesmo quando tudo parece perdido. E tem mais. Cada vez que você recomeça, você não está retrocedendo. Você está espiralizando para cima. É como se você voltasse para pontos parecidos, mas sempre num nível superior de consciência. Você não está repetindo erros, você está refinando acertos. Você não está desistindo, você está evoluindo. E isso é lindo. Isso é poderoso. Isso é o dom de Áries em ação. Dom 9. A paixão ardente que transforma ideias em realidade. Tem um fogo dentro de você que não pode ser apagado. Uma paixão tão intensa, tão viva, tão poderosa, que quando você realmente acredita em alguma coisa, quando você realmente se apaixona por uma ideia, por um projeto, por uma causa, você coloca uma energia tão grande nisso que simplesmente faz aquilo acontecer. Esse é um dom espiritual que vai muito além de entusiasmo superficial. Não é só animação. É uma força criativa profunda que tem o poder de materializar coisas no mundo físico. Quando você se apaixona por algo, você não se envolve pela metade. Você mergulha de cabeça. Você se entrega completamente. Você coloca toda a sua alma naquilo. E essa intensidade, essa paixão ardente, é exatamente o combustível que transforma sonhos em realidade. Porque a maioria das pessoas tem ideias boas, mas falta essa força vital para tirá-las do papel, falta essa disposição de se jogar de corpo e alma. Falta essa paixão que você tem naturalmente. E sabe o que é mais interessante? Sua paixão é contagiante. Quando você está empolgado com alguma coisa, você faz com que as outras pessoas também se empolguem. Quando você acredita em algo com tanta convicção, você faz com que os outros também comecem a acreditar.
Você tem o poder de infectar as pessoas com seu entusiasmo, de fazer com que elas vejam possibilidades que antes nem imaginavam. Mas aqui vai um alerta importante. Você precisa aprender a escolher bem onde coloca essa paixão intensa. Porque você tem uma tendência a se apaixonar rápido, a se jogar de cabeça em coisas novas, e às vezes você descobre depois que aquilo não merecia toda aquela energia. Então o grande aprendizado aqui é: direcione sua paixão de forma estratégica. Escolha causas que realmente valem a pena. Escolha projetos que estão alinhados com seu propósito maior. Escolha pessoas que vão valorizar e retribuir essa intensidade que você oferece. Porque quando você faz isso, quando você encontra algo ou alguém que realmente merece toda essa paixão que você tem para dar, aí sim acontece a mágica verdadeira. Aí sim você vê o quanto sua energia é poderosa. Aí sim você cria coisas extraordinárias. E o mundo precisa desse seu fogo. O mundo precisa de pessoas que ainda se apaixonam, que ainda acreditam com fervor, que ainda se entregam completamente. Num tempo onde tanta gente está cínica, descrente, fria, você é uma chama viva. Você é um lembrete de que ainda é possível sentir intensamente, viver apaixonadamente, criar ardentemente. Não deixe que ninguém apague esse fogo que existe dentro de você. Ele é sagrado. Dom 10. A autenticidade radical que atrai pessoas verdadeiras. Num mundo cheio de máscaras, num tempo onde as pessoas fingem ser o que não são para agradar, para se encaixar, para serem aceitas, você tem um dom precioso e raro, a autenticidade radical. Você simplesmente não consegue ser falso. Você não consegue fingir que está bem quando está mal. Você não consegue fingir que gosta de alguém quando não gosta. Você não consegue sorrir e aceitar situações que vão contra seus valores. E sabe por quê? Porque existe dentro de você uma integridade tão profunda, uma necessidade tão grande de ser verdadeiro, que qualquer forma de falsidade te sufoca. Você precisa ser você mesmo. Não porque você quer chamar atenção ou ser do contra, mas porque você simplesmente não sabe ser de outro jeito. Sua alma recusa viver uma mentira. E isso, meu querido ariano, é um dom espiritual enorme. Porque sua autenticidade funciona como um filtro natural na sua vida. As pessoas falsas, manipuladoras, interesseiras, elas não conseguem ficar perto de você por muito tempo. Sua energia genuína incomoda quem vive de aparências. Mas sabe quem se aproxima de você? Pessoas verdadeiras. Pessoas autênticas. Pessoas que também estão cansadas de jogos sociais e máscaras e fingimentos. Você atrai pessoas que valorizam honestidade, que querem conexões reais, que buscam relacionamentos profundos e verdadeiros. Então, mesmo que você tenha menos amigos que outras pessoas, mesmo que você não seja querido por todo mundo, as conexões que você tem são sólidas. São reais. São profundas. E isso vale muito mais do que ter centenas de conhecidos superficiais. Agora, tem um lado dessa autenticidade que às vezes traz dor. Porque nem todo mundo está pronto para lidar com alguém tão real quanto você. Nem todo mundo tem coragem de encarar a verdade que você representa. E aí você pode se sentir rejeitado, incompreendido, solitário. Mas saiba que essa solidão temporária é muito melhor do que a falsa companhia de pessoas que não te aceitam como você realmente é. Você não precisa mudar quem você é para ser amado. Você precisa encontrar as pessoas certas que vão amar exatamente quem você é. E essas pessoas existem. Elas estão procurando por você também. E quando vocês se encontram, quando você conhece alguém que também valoriza a autenticidade acima de tudo, aí acontece aquela conexão profunda, aquela amizade verdadeira, aquele amor real. Porque você não atrai pelo que você finge ser, você atrai pelo que você realmente é. E isso é lindo. Isso é poderoso. Continue sendo verdadeiro. Continue sendo autêntico. Continue sendo você mesmo sem pedir desculpas por isso. Dom 11. A visão de futuro que antecipa tendências. E chegamos ao último dom, aquele que talvez seja o mais surpreendente de todos. Você tem uma capacidade impressionante de enxergar o futuro antes que ele aconteça. Não estou falando de adivinhação mística, estou falando de uma visão estratégica tão aguçada, uma intuição tão afinada com as correntes invisíveis que movem a realidade, que você consegue perceber para onde as coisas estão indo antes da maioria das pessoas. Você vê tendências nascendo. Você percebe mudanças chegando. Você sente quando algo novo está prestes a emergir. E por quê? Porque você está sempre um passo à frente. Sua mente não fica presa no passado. Seus olhos não ficam fixos só no presente. Você está sempre olhando para frente, sempre imaginando o que vem depois, sempre se preparando para o próximo movimento. E isso te dá uma vantagem enorme na vida.
Enquanto outros estão reagindo às mudanças, você já estava se preparando para elas. Enquanto outros estão surpresos com novidades, você já tinha visto aquilo chegando. Enquanto outros estão tentando se adaptar, você já está surfando na onda nova. Isso não é sorte. É um dom espiritual de pioneirismo. Você nasceu para ser aquele que chega primeiro. Aquele que abre caminhos. Aquele que não tem medo de territórios inexplorados porque você tem uma bússola interna que te guia. E sabe o que é mais incrível? Muitas vezes você nem sabe explicar racionalmente como sabe das coisas. Você simplesmente sabe. Você sente. Você percebe. É como se você tivesse uma antena captando frequências que outros não conseguem captar. E quando você aprende a confiar nessa visão, quando você para de questionar tanto e começa a agir com base nessas percepções, você se posiciona sempre nos lugares certos na hora certa. Você toma decisões que parecem arriscadas no momento, mas que depois se revelam geniais. Você investe sua energia em coisas que ainda não são populares, mas que você sabe que vão explodir. Então, se você tem uma intuição forte sobre algo que ainda não aconteceu, se você está vendo algo que ninguém mais está vendo, não ignore isso. Pode ser o universo te dando uma informação privilegiada. Pode ser seu dom espiritual te mostrando o caminho. Pode ser sua alma te preparando para o próximo capítulo. Confie mais em você. Confie mais nessa capacidade que você tem de enxergar além. Você é visionário por natureza. Se essa mensagem ressoou com seu signo, confie, não é coincidência. Quando o universo quer falar com você, ele envia exatamente o sinal certo, e você está aqui porque precisava ouvir isso hoje. Sua contribuição, como assinante ou membro, é o que mantém vivas essas mensagens que tocam, despertam e transformam vidas. E se este vídeo fez sentido para você, deixa aqui nos comentários o dia do seu nascimento. Então agora você já conhece os 11 dons ocultos que somente os arianos possuem. E a grande pergunta é, o que você vai fazer com essas informações? Você vai continuar vivendo sem usar conscientemente esses poderes que existem dentro de você? Ou você vai começar hoje mesmo a despertar essas capacidades, a honrar esses dons, a usar essas forças para criar a vida extraordinária que você veio viver? Porque tudo isso que eu compartilhei com você hoje não é só teoria bonita. São verdades espirituais sobre quem você realmente é. São ferramentas poderosas que você já possui. São tesouros escondidos dentro da sua alma, esperando para serem descobertos e utilizados. E o momento de acordar para o seu próprio poder é agora. Não daqui a um ano, não quando você se sentir mais preparado, não quando as condições estiverem perfeitas. Agora. Porque você já é poderoso. Você já é corajoso. Você já é capaz. Você só precisa lembrar disso e começar a viver de acordo com essa verdade. Então eu quero fazer um convite para você. Durante os próximos dias, escolha um desses 11 dons e pratique usar ele conscientemente. Se você escolheu a coragem, vá fazer aquela coisa que você tem adiado por medo. Se você escolheu a intuição, comece a prestar mais atenção naquelas percepções rápidas que surgem em você. Se você escolheu a autenticidade, pare de fingir e seja quem você realmente é. Escolha um dom, pratique ele, e veja o que acontece na sua vida. E depois volte aqui e conta para mim nos comentários qual dom você escolheu e o que mudou para você. Porque quando você começa a usar conscientemente essas capacidades espirituais que existem dentro de você, sua vida muda. Não de forma mágica instantânea, mas de forma real e profunda. Você começa a viver alinhado com quem você realmente é. Você começa a usar todo o seu potencial. Você começa a criar a vida que sua alma sempre soube que era possível. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora e ativa o sininho das notificações. Porque eu estou aqui toda semana trazendo conteúdos assim, que vão te ajudar a despertar para o seu verdadeiro poder, a entender quem você realmente é, a viver a vida extraordinária que você merece. E se essas mensagens tocaram seu coração, se você sentiu que essas palavras falaram diretamente com a sua alma, considere se tornar membro do canal. Sua contribuição é o que permite que eu continue criando esses conteúdos que transformam vidas. Você não está sozinho nessa jornada. Somos uma comunidade de pessoas que estão acordando para o próprio poder, que estão se libertando de limitações, que estão se tornando a melhor versão de si mesmas. E eu fico muito feliz de ter você aqui comigo. Então respira fundo, Ariano. Olha para dentro de você e reconhece. Você é poderoso, você é capaz, você é extraordinário. E o mundo está esperando para ver tudo aquilo que você veio fazer aqui. Não decepcione sua própria alma. Vai lá e mostra do que você é feito.